Terapias combinadas no tratamento de câncer de fígado. Para bater um papo sobre esse assunto aqui no podcast Medicina Sem Cortes, um podcast gravado diretamente no Sobre Esse Onco, o evento que reúne os principais especialistas em radiologia intervencionista e oncologia no Brasil. A gente tem o prazer de conversar com a doutora Bruna Di Fina, que é especializada em radiologia intervencionista e atua na Beneficência Portuguesa aqui de São Paulo, um hospital de referência também. Além dela, a doutora Maria de Lourdes Oliveira, médico oncologista, especializada no trato de aparelho digestivo. Ela atua na Rede DOR do Rio de Janeiro. Quando a gente fala em terapias combinadas no tratamento de câncer de fígado, o que significa esse combinada que quebra ou que flexibiliza alguma ortodoxia, do ponto de vista contemporâneo dessa prática clínica? Então, assim, o câncer de fígado, a gente está falando principalmente de hepatocarcinoma, né, nessa conversa. E para o tratamento do hepatocarcinoma, e para o tratamento do câncer em geral, a gente tem várias terapêuticas. Então, a gente chama de terapêuticas sistêmicas, que são as quimioterapias ou imunoterapias, e terapias locorregionais. As terapias sistêmicas, então, são conduzidas pelo oncologista ou hepatologista, e as terapias locorregionais pelo radiologista intervencionista. Quais são essas locorregionais, então, doutora? Existem várias. Então, na verdade, a especialidade, a radiologia intervencionista, ela foi se desenvolvendo à medida que foram criando cada vez mais terapêuticas. O intuito, elas são terapias que são localizadas na doença, com o intuito de diminuir o impacto sistêmico. Então, elas são terapêuticas guiadas por imagem, então são por punção ou por cateterismo. Elas vão focadas em um local da doença específico e atuam com uma alta potência. Então, eu vou puncionar o nódulo do fígado guiado por tomografia ou ultrassom, através do abdômen, e vou, com uma agulha que gera calor, fazer uma ablação e morte celular daquelas células de câncer. Então, eu não estou tratando o fígado inteiro e não estou dando medicação para o paciente inteiro. Então, o paciente normalmente sai andando, tem alta precoce, tem menos complicações pós-operatórias, menos riscos cirúrgicos, sintomas como náuseas, vômitos, perda de cabelo, isso não acontece. E a gente consegue aumentar a eficácia porque é algo muito localizado, né? O intuito de falar combinadas é porque não adianta eu tratar um nódulo se outros nódulos foram crescendo. Né? Não adianta eu tratar um nódulo se eu tenho 15. Então, o intuito da combinação é trazer o melhor controle de doença possível para aumentar a qualidade de vida e a sobrevida do paciente. Doutora Maria de Lourdes, quando a gente fala, por exemplo, o método ablativo que ela citou, ou a embolização, né, esses métodos mais contemporâneos são métodos minimamente invasivos e que asseguram melhor qualidade de vida do paciente. Além do ganho de tempo, de entrar e sair no mesmo dia, na maioria dos casos, de todas essas questões. Por que essas terapias combinadas têm ganhado destaque nos últimos anos à luz da ciência, num congresso como esse, por exemplo? Para onde elas apontam? Então, é porque a gente chegou já, diversos estudos mostraram que quando a gente combina terapias, tanto, aí você quando fala combinada, pode ser começar com uma terapia regional, loco-regional, e depois partir para uma sistêmica, quimioterapia, imunoterapia, ou fazer as duas juntas, né, ao mesmo tempo, ou, no sequência, começar com uma sistêmica e depois ir para uma loco-regional. Esse tipo de abordagem, a gente chegou à conclusão, por diversos estudos, que aumenta a vida do paciente, o tempo de vida do paciente é alargado quando a gente soma esses efeitos que acabam se multiplicando, né? Então, e a gente está falando aqui, eu só queria chamar a atenção que a gente está falando de hepatocarcinoma, que é uma doença que é uma lesão primária do fígado. Ele nasce no fígado, mas eventualmente ele pode ir para outros órgãos, né? Então, no caso, por isso que às vezes é necessário uma terapia também sistêmica para que o tratamento possa atingir outros locais em que a doença possa ter caminhado para esses outros pontos. Entendeu? Há alguma evidência, doutora, do ganho disso que a senhora definiu como sobrevida e da resposta tumoral com essas combinações? O que a gente tem do ponto de vista de estatística, aqui mesmo no Brasil? A senhora acredita que esses números, inclusive os números de cânceres de fígado, eles possam estar subnotificados?
Subnotificados a gente sabe que estão, né? E também a gente sabe que quanto à etiologia, a origem que levou a hepatocarcinoma também está mudando muito, né? Mas isso é na população mundial, que a gente antigamente tinha basicamente a causa primária, as hepatites, e hoje, com o controle e tratamento precoce da hepatite, o que a gente tem, na verdade, são as doenças causadas por fígado gorduroso, né? Então, essa é a principal causa, na verdade, agora de um tumor primário de fígado, né? E a gente tem, sim, ganhos de sobrevida tanto nas terapias combinadas quanto na terapia sistêmica. Antigamente a gente conseguia ganhos de vida de 10 meses, hoje a gente está falando em 4 anos de uma sobrevida de 25% dos pacientes ou até mais. Então isso leva a gente a entender que a gente está indo pelo caminho certo. Ainda tem muita coisa para ir, mas a gente de mão dada aqui com o radiointervencionista e com o cirurgião, que também tem um papel fundamental, também a gente vai alcançando resultados bastante satisfatórios. Essas prerrogativas multidisciplinares, elas fazem parte da medicina como um todo, né? Você não trata mais obesidade só com endócrino, né? Você trata com o endócrino, o clínico geral, o hepatologista e por aí vai. Na área de oncologia, especificamente no câncer de fígado, qual é a diferença que essa percepção mais integrada, multidisciplinar, tem trazido do ponto de vista da contribuição? Eu acho que na verdade ela é gigantesca. A gente já faz isso há muitos anos, né? A radiologia intervencionista por si só é uma especialidade a gente fala de apoio. Então a gente está acostumado, e esse é o nosso dia a dia, existem tratamentos minimamente invasivos de técnicas diferentes, mas para várias áreas diferentes. Então a gente atua com o ginecologista no tratamento dos miomas, com o oncologista no tratamento das neoplasias, com o hepatologista, com o câncer de fígado, e isso pra gente é nossa realidade. Então, pra gente é comum, é costumeiro e é só mais válido o conjunto dessas especialidades pra gente discutir. Qual é o melhor momento? A gente passou agora aqui meia hora, 45 minutos, discutindo qual é o melhor momento de uma terapia em qual outra. E essa é a nossa vida, né? Toda semana a gente se reúne e a gente discute. Para esse paciente, a gente vai continuar fazendo terapia sistêmica? Vai, então vai ver o controle. Agora não deu certo. Então aí esse paciente, ele vai mudar o foco e vai fazer uma terapia loco-regional. Acho que o oncologista e o hepatologista, eles são os clínicos desse paciente. Então eles tratam o paciente de uma forma global. E nós somos a gente fala uma especialidade de suporte, apoio, que naquele momento da trajetória vai oferecer o melhor tratamento e que ele pode ir mudando ao longo do tempo, né? Sim. Por isso... Só para complementar, teve um congresso agora americano de oncologia em Chicago e foi apresentado em plenário um estudo que mostrou que os pacientes que eram tratados que tinham equipes multidisciplinares acompanhando esses pacientes em centros de grande volume de pacientes com aquela especialidade e que faziam reuniões periódicas para discutir casos de pacientes, esses pacientes tinham sobrevida maior do que os pacientes que eram tratados em clínicas ou em centros em que as reuniões multidisciplinares aconteciam de uma maneira mais esporádica. Então, isso já foi até comprovado estatisticamente, a importância da gente ter uma equipe multidisciplinar bastante próxima. Para a gente encerrar, e esse assunto renderia muito, né, como muitos outros assuntos que a gente viu aí no Sobre esse Onco, eu queria que vocês deixassem uma mensagem final, se possível. O que é que os médicos, os pacientes, os familiares devem ou deveriam saber sobre essas terapias combinadas, que nem sempre está ao alcance deles, em especial dos pacientes e de seus familiares, sobretudo na questão do câncer de fígado. Em que momento isso surge numa consulta, numa análise de exames clínicos ou no dia a dia do consultório de vocês? Primeiro, o paciente tem que se olhar e valorizar os seus sintomas, né? Então, o paciente que está perdendo peso, ou que está com edema nas pernas, ou que está com a barriga aumentando, ou que está emagrecendo, qualquer tipo de sintoma que o paciente sinta que não é normal, ele tem que valorizar. E, como eu falei anteriormente, procurar um centro de referência para a doença faz diferença na resposta e na sobrevida daquele paciente.
Eu acho que, assim, para o paciente, o que eu pensaria? Primeiro, se possível, eu sei que isso não é para a população toda, mas sempre estar em dias com as suas avaliações clínicas, exames laboratoriais e exames de ultrassom, exame físico. Eles podem trazer um diagnóstico precoce e isso muda completamente o curso de qualquer doença oncológica, né? Isso torna, infelizmente, alguns hepatocarcinomas, eles não são diagnosticados ressecáveis no momento do diagnóstico. Exatamente porque eles provavelmente eram ressecados há 1 ano antes. Então, esse diagnóstico precoce, fazer os exames, os segmentos, ir no clínico geral, é extremamente importante para o diagnóstico precoce. Uma vez que você fez o diagnóstico precoce, eu acho que buscar um serviço de referência é interessante para que você tenha esse leque de opções. Eu acho que para o paciente conversar, é óbvio que o médico que está tratando da melhor forma possível naquele local, mas questionar se existe outras terapêuticas possíveis, se ele deve buscar em outros lugares algo que possa somar no seu tratamento. Acho que isso é um questionamento que é plausível e é frequente a todos e pode mudar aí o decorrer da doença. Queria agradecer vocês pelo bate-papo, doutora Bruna, como coordenadora aí desse módulo aqui no Sobre esse Onco, doutora Maria de Lourdes, que prazer bater esse papo com vocês. A gente espera ter contribuído para o entendimento sobre um termo que nem sempre faz parte do dia a dia do brasileiro comum, como a senhora acabou de dizer, que é a questão da terapia combinada, de métodos que nem sempre aparecem numa prateleira imediata, no autocuidado, mas enfim, que prazer bater esse papo com vocês, parabéns pelo trabalho e a gente espera continuar no assunto em outra oportunidade. Eu queria agradecer sobre esse Onco pela oportunidade de moderar, de participar. Acho que é extremamente importante esse tipo de gravação, tanto para a gente poder sentar e conversar, para os outros colegas, como para a população em geral. Acho que a gente tem isso a devolver para a população. Obrigado, gente. Obrigada.